Bem-vindos a mais um PlanosCast, o podcast que trata sobre gestão de clínicas e hospitais. E hoje a nossa segunda parte do que nós conversamos lá atrás sobre gestão de estoques, gestão de suprimentos, com o Thiago Borges. Thiago, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Thiago. Boa noite a todos aí, nossos ouvintes. Para mim é sempre uma satisfação poder estar compartilhando um pouquinho da nossa aprendizagem, nosso conhecimento ao longo da nossa jornada de trabalho aí com vocês. E para quem não assistiu o primeiro episódio, eu vou resumir rapidamente alguns tópicos que a gente conversou, só para que vocês tenham a curiosidade de voltar lá no Spotify e ouvir o nosso episódio. O nosso primeiro episódio, nós tivemos apenas o áudio, e esse aqui a gente está fazendo o áudio juntamente com o vídeo, que você vai poder tanto assistir e ouvir no Spotify e também assistir e ouvir pelo YouTube. No primeiro episódio, a gente justamente nós falamos sobre o impacto do controle de estoque em clínicas e hospitais. A gente tratou sobre estratégias eficazes para um processo de compra bem sucedido. A gente falou sobre curva ABC. A gente falou sobre indicadores de rentabilidade na gestão de estoque, farmacoeconomia ou farmacoeconomia. Tanto faz. E principalmente também nós abordamos uma questão muito importante, que é a redução de custos e aumento da eficiência operacional através da gestão de estoques. Então foi um episódio muito interessante, vale muito a pena se você na sua clínica, independente do tamanho, se você no seu hospital, você lida com estoque, com gestão de estoque, MatMed, então é importante você ouvir as dicas que o Thiago deixou pra gente, o meu xará deixou pra gente, né? Porque são dicas realmente do dia a dia, dicas ali que você escutar e botar em prática. Vale muito a pena. Thiago, para quem não te conhece, se apresente mais uma vez, por favor, para que as pessoas saibam aí quem é o Thiago Borges. Só um rápido currículo. Tá certo. Pois bem, eu sou farmacêutico, farmacêutico de formação, de primeira formação, mas sempre trabalhei na área de farmácia hospitalar, sempre na parte de gestão, né? Tenho pós-graduação em farmácia hospitalar, pós-graduação em farmácia clínica, farmacologia clínica, sou bacharel em direito também, com especialização em direito médico, e eu tenho aí, Thiago, já 21 anos de caminhada, apesar da carinha de menino, 21 anos de atuação profissional no mercado farmacêutico, sempre focado em hospitais e clínicas. Desde que eu formei, a minha pretensão sempre foi, o meu sonho sempre foi trabalhar em hospital, desde que eu formei em farmácia. E graças a Deus, desde 2008, eu me formei em 2003, desde 2008 eu consegui entrar nesse ramo, tanto trabalhando em hospitais privados, aqui em Feira de Santana, fazendo consultoria pela Planos, em unidades de clínicas pelo interior, e também atuo como farmacêutico no governo, concursado no estado, ali no Hospital Cláudio Sandrade. Então, eu participo um pouco das duas visões, da visão de controles de clínicas e hospitais privados, e também da gestão pública, né? Então, essa foi a minha carreira aí, resumindo brevemente. Thiago, vamos falar um pouquinho sobre materiais de alto custo. Tá? Isso aí a gente encontra tanto em clínicas e hospitais. Então, fala um pouco para a gente, quais são as melhores práticas para a gestão de estoque e de medicamentos de alto custo em clínicas, tanto materiais quanto medicamentos, tá? Tanto em clínicas como hospitais. Joia. Quando a gente fala sempre em material de alto custo, a gente faz alusão sempre aos OPMEs, né? As órteses, próteses e materiais especiais. E hoje, alguns tratamentos, principalmente tratamentos oncológicos e imunobiológicos, que são tratamentos de alto custo. A gestão de estoque de medicamentos de alto custo, principalmente em clínicas e hospitais, é crucial, né, para garantir a disponibilidade dos medicamentos e evitar desperdícios, porque estoque é dinheiro e estoque de alto custo é muito dinheiro. Então, eu acredito, na minha vivência, que alguns pontos principais que a gente precisa observar na questão da gestão dos estoques de alto custo é, primeiro, ter um planejamento e uma previsão de demanda, né? Não dá para trabalhar um estoque de alto custo como a gente trabalha um produto da curva A, por exemplo, que
São produtos de maior estoque, maior volume e menos valor agregado, né? Então, eu acredito que o importante sempre no que tange ao estoque de alto custo é você manter um planejamento e uma previsão de demanda, saber quando o seu paciente vai usar, a dose certa que seu paciente vai usar, tentar equalizar essa dose, seja discutindo com a equipe multidisciplinar, né, se existe alguma forma de você equalizar a dose para que você não tenha perdas, principalmente no que tange aos fármacos quimioterápicos e antineoplásicos aí. Levar em consideração também uma aquisição e uma negociação com fornecedores. Hoje, Thiago, a gente vê muito você fidelizar um fornecedor, obviamente que é ruim que você fique com um único fornecedor, e sim ter uma cadeia, né, uma carteira grande de fornecedores, mas é muito importante hoje, e tem sido muito feito, principalmente nos fármacos oncológicos, é a consignação. É você comprar em consignação e tentar fazer um acordo, um contrato de consignação. Pode sair um pouco mais caro, acredito que sim, mas é o custo-benefício, porque quando a gente fala principalmente em tratamento oncológico, é um paciente de risco, né? Você faz a primeira dose do paciente e você não sabe como é que ele vai voltar para o próximo ciclo, e você tem que ter esse medicamento no seu estoque, para evitar ruptura de tratamento. E a consignação hoje é um caminho, né? A gente já teve isso no passado, principalmente com os OPMS, foi suspenso porque alguns fornecedores têm apenas a intenção de vender, mas quando você vende, você não dá um recall para o seu cliente, às vezes você perde aquele cliente. Então, essa pegada aí de consignação voltou, né? Tem voltado forte. Eu acho que é um ponto importante para o gestor de estoque, o gestor da unidade hospitalar, da clínica, levar em consideração, manter um local de armazenamento adequado, né, seguindo todas as normas ali necessárias, sempre se observar se o item de alto custo, ele é um item que precisa de um acondicionamento de temperatura ou não, manter um local reservado, manter controles de inventários regulares, ter uma política de segurança aquele local, onde seja um local restrito, onde a equipe que trabalha na gestão de suprimentos ou na farmácia, seja uma equipe que tenha, somente eles têm acesso, não um local que tenha amplo acesso de todos os clientes, ou todos os funcionários. Incentivar, Thiago, é importante, e fomentar no meio dos trabalhadores a educação e treinamento, e principalmente, acho que um ponto crucial é um sistema de informação de qualidade, né? Que possa te dar parâmetros, que possa te dar a palavra que Luciano Braz, meu mestre e amigo na área, aí, fala muito, indicadores de qualidade, para que você tenha uma equalização desse estoque, para que você tenha uma cadeia de fornecimento rápida, que você não precise manter um estoque longo, tipo full time, né? Você tem a previsão da demanda e você já tem o contato com o fornecedor e programar essa demanda para um prazo em que o medicamento do seu paciente, do tratamento do seu paciente, o OPME do seu paciente chegue em tempo hábil para o procedimento, para a sessão de quimioterapia, para o ciclo, enfim, para a cirurgia que esteja programada para o uso do material especial. E sempre, Thiago, observar, isso é um feeling que o gestor do estoque, né? Eu falo muito do farmacêutico, não puxando a brasa para minha sardinha, mas nós somos os profissionais qualificados, principalmente para a gestão de estoque de MAT/MED, né? Tá sempre de olho, ter um sistema que possa te sinalizar o que está perto de vencer, ter uma política de boa vizinhança, tanto com seus colegas, quanto com as outras unidades hospitalares e clínicas da vizinhança, e também com fornecedores, para ter esse feeling, né, de você ver que está próximo de vencer, que diminuiu a rotatividade. Obviamente que o ideal é que você não tenha um estoque de alto custo parado, né? Mas pode acontecer, né? Principalmente quando você não consegue trabalhar na política de consignação com o fornecedor. Eu acho que esses são os pontos principais aí para a questão da gestão de estoques de alto custo. E se ficar alguma dúvida, você pode tirar aí. Thiago, quando a gente fala da parte de medicamento de alto custo, tá? A gente está falando medicamentos em que
valor estimado aí? Dá uma ideia, assim, uma faixa de valor, só para que as pessoas tenham essa noção, né? Poxa, essa medicação aqui, ela é de alto custo, a partir desse valor aqui a gente já considera alto custo, né? Então, quer que você tenha essa faixa aí? Tiago, eu acho que isso é muito relativo a depender da instituição, né? Por exemplo, se a gente for falar de uma clínica de inseminação artificial, de FIV, tudo vai ser alto custo, né? Tudo vai ser alto custo. A não ser aquela questão de gelco, soro, equipo, agulha, algodão, isso é ínfimo em comparação aos custos dos materiais que são utilizados. Se você fala em oncologia, eu acredito que medicamentos acima de R$900, para minha realidade hoje, já entra como alto custo, né? Porque a gente varia aí em oncologia itens que vão de R$30 a R$40, que são medicamentos oncológicos mais comuns, para as terapias mais individualizadas, com anticorpos monoclonais, que chegam aí a 100 mil, 150 mil reais uma ampola, né? Então, são realidades de valores bem diferentes. Quando a gente fala de OPME, por exemplo, os materiais para as videocirurgias, para as neurocirurgias, são materiais caríssimos. Para a ortopedia, são materiais que giram em torno de 400 mil. Então, eu acredito que quando se fala em medicamento, a partir de R$1.000, eu já considero, para minha gestão, um medicamento de alto custo, né? E quando é de material, acima de R$2, R$3.000, eu acredito que já seja um material de alto custo também. Eu até imaginava que seria alguma coisa aí na base dos 250, dos R$300, porque às vezes uma unidade hospitalar com baixa complexidade nem sempre vai ter medicações, né, desse patamar aí, né, medicações de R$1.000, R$2.000, né? Mas mesmo assim, uma unidade de baixa complexidade, se você tem ali poucos itens, mas esses itens ali, eles já custem ali 250, 300, 400, 500, isso também já seria já poderia se considerar para aquela realidade ali, um alto custo para aquela realidade de clínica ou de hospital, e também não já seria talvez necessário ou interessante aplicar alguns controles a mais, né, do que os controles aplicados para outros materiais e medicamentos de valor mais irrisório? Claro, com certeza. É o que eu falei no começo da sua pergunta, né? Vai depender muito de cada unidade. Se a gente fala de unidade de baixa complexidade, por exemplo, vamos supor que seja uma unidade de pronto atendimento, um Actilise, que é um alteplase, um medicamento para infarto, já é um tratamento de alto custo, né? Isso vai depender da realidade de cada unidade. Às vezes o que é alto custo para mim pode não ser alto custo para uma outra unidade, e o que é alto custo para outra unidade, para mim, é diferente, entende? Depende muito da particularidade do atendimento e da especificidade de cada unidade. Uma coisa interessante também que você falou da necessidade de implementação de controles específicos, né, e relatórios, indicadores que acompanham aí essas medicações e materiais de alto custo. Saindo até um pouquinho aqui do nosso script, quando a gente fala também de medicação controlada, né, as unidades também precisam ter alguns controles específicos, né? Você pode citar um pouquinho para a gente hoje que tipo de controles que tem, a vigilância sanitária exige algum controle específico, ou a vigilância ou a Secretaria de Saúde do município, não sei, como que hoje você está lidando com essa parte de medicação controlada? Tiago, hoje toda medicação controlada são aquelas que estão constantes nas listas da Portaria 344 de 1998, né? É a portaria que regula os medicamentos entorpecentes, psicotrópicos e que possam causar qualquer tipo de dependência. Tem as listas A, B, C, enfim, são vários itens que estão ali descritos. A legislação, ela contempla critérios de armazenamento, de controle, de compra e de dispensação. Esses medicamentos precisam ser acondicionados em um local fechado com chave. Essa chave tem que estar sob a responsabilidade do farmacêutico. Em tese,
nenhuma unidade que não tem farmacêutico em tese, ela não pode negociar, não pode comprar, o fornecedor não pode vender medicamento entorpecente, medicamento controlado pela portaria 344. A vigilância sanitária é o órgão que regula, cobra e fiscaliza essa situação. Todo medicamento entorpecente, ele precisa ter um controle especial, né? Antigamente a gente tinha aqueles livros pretos de escrituração manual, e que hoje ainda é obrigatório nas unidades que não têm sistema eletrônico de prescrição. A portaria 344, ela deixa claro que as unidades, sejam elas clínicas ou hospitais, que tenham um sistema informatizado de prescrição eletrônica e controle de estoque, estão desobrigadas a ter a escrituração manual, que são aqueles livros pretos, desde que você tenha um controle, né, na entrada, na prescrição, na dispensação e na utilização desse fármaco, desse medicamento controlado por paciente, isso tudo registrado, né, com rastreabilidade, por isso que precisa ser um sistema que permita fazer todo esse controle. Nessas situações aí, a unidade fica desobrigada de fazer escrituração manual. Então, hoje, a maioria das unidades aí já contam com sistemas informatizados, dos mais simples aos mais avançados, que eles já precisam e já se adequam à norma, que é, mais uma vez, a portaria 344 de 1998, no que tange ao controle dos fármacos entorpecentes e psicotrópicos. Você falou aí uma palavra-chave, rastreabilidade. E essa rastreabilidade, ela tem que ser de uma ponta a outra, ou seja, desde uma forma que eu consiga identificar desde o fornecedor, o pedido, a nota fiscal em que entrou aquele material medicamento na unidade, até o momento que ela foi aplicada ao paciente e paciente foi aplicado. Exatamente. Fala um pouquinho aí de como vocês estão, como hoje as unidades estão fazendo esses controles de rastreabilidade, né? A exigência, o que diz a norma, a parte legal. A norma, ela é clara quando ela diz que não só os medicamentos controlados, né, mas todos os medicamentos têm que ter rastreabilidade. Isso tem sido cobrado com mais afinco a cada dia, e as vigilâncias, elas têm feito um controle maior, com mais rigor sobre essas situações. Então, assim, a gente tem dos sistemas mais simples, que não permite um controle individual, mas a gente tem o lançamento de lote na nota fiscal, né? Na entrada do produto no estoque, a gente tem o controle manual de estoque. Por exemplo, eu tenho minha caixinha, algumas unidades chamam de escaninho, gaveteiro, enfim, onde a gente acondiciona os medicamentos na unidade, seja ela a clínica, um hospital, na farmácia ou na central de gestão de estoque. Evitar, Thiago, sempre colocar lotes misturados naquela unidade, né, naquela compartimento, naquele acondicionamento. Obviamente, você vai ter, nesse mês chegou uma compra, o estoque nunca zera, né, o ideal é que não zere, que você tenha aqueles controles que a gente já falou lá no primeiro episódio, de curva ABC, de programação de compra, de consumo médio mensal, mas enfim, você tem ali no seu gaveteiro, no seu escaninho, um lote do medicamento, você vai receber um lote novo de uma nova compra, você vai ter um sistema informatizado, precisa ter, né, um sistema informatizado para você dar entrada nesses itens, sejam eles controlados ou não controlados, ou PMEs, materiais especiais, materiais comuns de uso rotineiro hospital, que você precisa ter a rastreabilidade desse produto também, que são produtos para a saúde, né, então o controle é o mesmo. Quando você dá entrada nesse produto ali na nota fiscal, você especifica qual lote ele faz parte. E é preciso ter um cuidado maior do gestor do suprimento ou do gestor do estoque, porque às vezes o item novo que chega hoje de compra, ele tem uma validade mais curta do que o que está na prateleira hoje. Então você tem que ter um controle para evitar, né? Eu estou falando dos controles mais simples, eu vou chegar num controle mais avançado. De evitar que você misture lotes, então você só pode usar o próximo lote quando acabar o outro. Se chegou um lote novo com a validade mais curta, recolhe todo o lote que está no dispensador, coloca o lote com a validade que vai sair primeiro, que vai vencer primeiro. Então,
só recapitulando essa parte, todo mundo que fala em controle de estoque fala no FIFO, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Em medicamento não é bem assim, em tese deveria ser, mas a gente tem que observar o que está chegando, a validade do que eu tenho no estoque, para sempre colocar para sair primeiro o que vai vencer primeiro. Então, passando desse controle mais simples, a gente passa para o controle mais rigoroso, que é o ideal, né? O que a gente precisa ter, se eu quero de fato controlar melhor a rastreabilidade dos meus estoques, que é um sistema informatizado que permite o controle por código de barra. Então, todo produto que chega, ele é etiquetado, é dado entrada no estoque. Se for um sistema adequado, um sistema que esteja compatível com esse controle, quando você dá entrada no produto, ele já gera as etiquetas de cada item, né? Então, vamos lá, eu comprei uma caixa com 100 ampolas de dipirona. Quando eu dou entrada no sistema, eu coloco lá o lote e a validade, e o sistema automaticamente já me gera 100 etiquetas para eu colocar na dipirona, e eu vou colocar essa dipirona no meu estoque. Então, houve uma prescrição médica, caiu o pedido na farmácia, a gente vai atender aquele pedido mediante o código de barra, eu vou pegar a ampola, vou fazer a leitura com o leitor de código de barra no produto, esse produto vai sair automaticamente do estoque da farmácia ou do centro estocador e vai integrar a conta do paciente. Então, você já tem uma conta preparada, pronta, né? Sem precisar de manipulação maior. Ou não houve o uso do produto, a enfermagem vai fazer a leitura do código de barra, daquela ampola, daquele medicamento, e vai acontecer a devolução para o estoque da farmácia. A partir do momento que a gente confere que o medicamento é aquele mesmo e processa a baixa, o medicamento sai da conta do paciente, volta para o estoque da unidade e a conta do paciente já está limpa sem o item. Então, hoje, você vai desde o controle físico, né, que exige mais trabalho, mais atenção de quem está gerindo o estoque, até o controle mais automatizado, que é o ideal, que seria por controle de lote com etiqueta de código de barra e controle por leitor de código de barra. A legislação, geralmente, ela se baseia na realidade, na prática, né? Então, algumas pessoas, poxa, mas por que eu tenho que implementar todo esse processo de rastreabilidade, né? Agora, pense aí. Imagine que você aplica uma medicação no paciente e esse paciente passa mal. Tem ali um efeito adverso, um efeito não esperado de acordo com aquela medicação. Então, se você faz a rastreabilidade, você identifica qual é o lote, você consegue identificar todo o processo, todas as etapas. Toda a cadeia, né? Toda a cadeia de fornecimento. Inclusive para você recolher um lote que poderia ser um lote até defeituoso, né? E também sinalizar ao fornecedor, identificar o fornecedor, porque às vezes você compra as medicações em fornecedores diferentes, né? Então, daí uma grande importância de fazer essa rastreabilidade. Só fazendo um adendo, Thiago, me permita, com relação a isso, essa rastreabilidade, ela já começa muito antes de você fazer em si, tecnicamente, os procedimentos de rastreabilidade. Por exemplo, se não é qualquer fornecedor que você pode comprar, não é qualquer laboratório que você pode comprar, então você tem que ter à frente do seu estoque um profissional capacitado para poder fazer a avaliação de fornecedor, né? Para poder fazer a avaliação de toda a cadeia logística. Às vezes a gente só se preocupa, mas eu estou comprando no fornecedor que é qualificado, mas a gente não se preocupa na cadeia de transporte, né? A maioria dos fornecedores hoje trabalham com terceirização da logística. Será que esse medicamento seguiu todas as indicações de temperatura, de acondicionamento sobre luz solar, calor, evitar pancada, né? Que a gente precisa ter tudo isso. Então, toda essa rastreabilidade é importante justamente por isso que você falou. Às vezes eu compro um medicamento de qualidade, de um laboratório renomado, mas durante toda a cadeia de fornecimento houve uma quebra de protocolo, né? Houve uma quebra de uma coisa que era importante, uma temperatura, enfim, a incidência de raios solares, de sol direto sobre a caixa. E a rastreabilidade é importante e é cobrada justamente por isso. É na hora que o paciente faz uso e que a gente tem um PRM, hoje a gente chama de problema relacionado a medicamento.
seja ela um efeito adverso, seja ela uma reação adversa, seja ela um choque anafilático, um choque pirogênico, houve um problema relacionado ao medicamento. E a gente precisa fazer essa rastreabilidade para chegar à fonte. Eu não posso deixar meu paciente desassistido, principalmente porque ele é o principal fator do meu atendimento, né? E eu conseguir fazer a rastreabilidade para evitar que o problema venha a acontecer, por acaso, se for um desvio de qualidade de um lote, ou se foi na aplicação, ou se foi algo particular do paciente, até que eu tenha a determinada conclusão do fato que foi que aconteceu, eu preciso ter toda essa rastreabilidade. E isso é importante, você tocou em assuntos muito essenciais aí, bem essenciais. Maravilha, Thiago. A gente, no dia a dia, a gente acaba conhecendo algumas instituições que ela não consegue implementar ou está com dificuldade de implementar alguns controles de estoque. Então, assim, quais são os impactos da falta de controle de estoque na qualidade do atendimento ao paciente? Como você já falou, né? Vai impactar lá na ponta, no tratamento que o paciente está recebendo. Com certeza. Estoque hoje, seja ele de material, de OPM ou de medicamento, é a rentabilidade, né? A gente, inclusive, tinha tratado disso no primeiro episódio. Eu indico que os senhores, se tiver interesse, assistam lá, que vai ser interessante. Enfim, os estoques hoje, eles são dinheiro, né? É investimento do empresário que está parado. E você ter controles com relação a esse estoque é de impacto fundamental na qualidade, primeiro, do atendimento do serviço do seu paciente e da rentabilidade que você vai ter da sua empresa. Ou aumento de custo, ou aumento de rentabilidade. Então, a falta desses controles, eles podem, primeiramente, impactar em um problema mais sério no paciente, como a interrupção de um tratamento, por exemplo. Isso pode levar a uma judicialização, a um processo aí por negligência, enfim. A questão da segurança do paciente, eu tenho que estar comprando de um fornecedor qualificado, então eu tenho que ter esse controle de estoque, eu tenho que ter a qualificação do meu fornecedor, né? Eu tenho que ter uma qualificação, como eu falei anteriormente, de toda a cadeia logística, acompanhar o fornecimento, acompanhar a entrega, ver que temperatura chegou, se está dentro dos padrões adequados, né? Ter uma qualidade no atendimento também do paciente, e principalmente porque isso vai gerar impactos financeiros, né? Além disso, os impactos que são aqueles imensuráveis, que são os impactos psicológicos com o paciente. Imagine você, o paciente, Thiago, com tratamento oncológico, no qual você tinha só um fornecedor qualificado, um fornecedor que a clínica, o hospital tinha lá, para fornecer o medicamento, e esse medicamento teve uma ruptura de fornecimento nesse fornecedor. Teve um atraso. Agora a gente teve um episódio que a gente pode, fatídico, né, muito triste, no Rio Grande do Sul, me solidarizo aí com os colegas que passaram muitos apertos lá, com relação à própria logística. É o medicamento que não chega, houve uma catástrofe, uma ponte caiu, enfim. Então, tudo isso precisa ser avaliado na questão do controle do estoque, e principalmente aonde eu estou comprando, o tempo que esse fornecedor está levando para me entregar, são aqueles indicadores que a gente tinha conversado no primeiro, né? Tempo de ressuprimento, estoque de segurança, ponto de ressuprimento, enfim, são aspectos e pontos importantes que precisam ser avaliados, porque vão impactar principalmente no atendimento ao cliente, na fidelização do cliente, e também na questão da rentabilidade. Se você compra bem, você vende bem, administra, trabalha esse estoque bem, você tem um lucro. Se você compra mal, ou se você administra mal seu estoque, você tem prejuízo, custo. Maravilha. Entendeu? Entendi, com certeza. Se ficar alguma dúvida aí, você fala, viu, Tiagão? Tranquilo. E na programação de compra, Tiago, quais são os critérios que podem ser utilizados no que tange a sazonalidade? Como que esses critérios sazonais, eles interferem na gestão de estoques? Tiago, um ponto importantíssimo que você trouxe aí é a questão da sazonalidade, né? Muitos gestores de estoque que não têm o conhecimento farmacêutico, sem querer desmerecer ninguém, acredito que gerir um estoque de clínica e hospital não é como gerir em qualquer outro estoque, né? A gente está falando de coisas muito específicas e que precisam ter em consideração
a sazonalidade. E eu digo mais, não só a sazonalidade, como o feeling de entender vários outros fatores, né? Mas principalmente a sazonalidade, como, por exemplo, os dados históricos de consumo, né? A questão dos meses do ano, das estações do ano. Então, no verão, eu tenho mais... as pessoas estão mais propensas a determinadas patologias no verão. Quando você entra na primavera, você tem uma tendência a ter mais casos de alergias, né? Quando você entra no inverno, mais arboviroses, a questão da época das chuvas, como a gente viu agora, a dengue. Então, são questões que vão impactar diretamente no seu estoque. Então, haverão meses, eu não posso ser negligente ao ponto de fazer uma curva de consumo médio mensal de 12 meses e imaginar que em todos os meses do ano o consumo vai seguir exatamente aquele consumo médio mensal. Mas eu fiz uma média ponderada, 12 meses, dividir por 12 vai dar X. Não vai. Você vai ter as questões das sazonalidades com relação a temperaturas do ano, a estações do ano, né? Ciclos de polinização, epidemias, pandemias, como a gente teve aí, ficar antenado nas notícias. Por exemplo, a pandemia do Covid, ela começou e foi se alastrando. Então, as unidades de saúde, elas tiveram que se adequar. É um fato histórico, é um caso ímpar, foi muito difícil, mas teve pessoas que se prepararam mais para isso porque estavam prestando atenção nas mudanças que estavam acontecendo, né? E como a dengue agora também, ou seja, a gente entrou num período que vai ter dengue, que tem uma incidência de dengue maior. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter um estoque de soro maior, eu preciso ter um estoque de scalp, eu preciso ter um estoque de equipo maior, porque eu sei que o básico eu vou precisar. Antitérmico, analgésico, soro, solução parenteral de grande volume, observar as condições climáticas. E uma coisa importante, Tiago, que eu considero, né, sazonalidade, são festejos. Por exemplo, como micareta, carnaval, festejos de São João, são festas de aglomeração. Então, o que é que a gente pode ter de incidência nessas festas? Durante os festejos, acidentes, incidentes de traumas, enfim, que você vai usar mais determinados fármacos, mais determinados materiais. E após essas aglomerações, aí vem as viroses. Então, o gestor de estoque, ele tem que estar atento, né, a essa questão da sazonalidade, justamente para evitar ruptura de estoque e o pior, comprar caro quando a situação já está alastrada, né? Por exemplo, você tem aí a dengue. Houve uma falta no mercado de soro para reidratação oral, que antigamente era uma coisa que pouco vendia, mas houve uma ruptura de estoque porque as fábricas, as indústrias não estavam dando conta de produzir a quantidade que a população estava necessitando, né? Então, essa sazonalidade é muito importante, é um fator preponderante para você evitar ruptura de estoque e compra de produto com preço mais caro quando você já está numa situação de urgência. Agora a gente vai falar de uma coisa que farmacêutico não quer ouvir nem de perto: medicamento vencido. Mas assim, até mesmo antes da gente falar sobre o medicamento vencido, eu queria explorar um pouquinho você para a gente, que estratégias que a gente poderia utilizar para que não chegasse a esse ponto do medicamento vencer. Você falou aí agora há pouco, né, a importância desse controle e a rastreabilidade. Quando você faz uma compra de medicamento, você tem que tirar um lote que está lá, que eventualmente esse lote está com a data de vencimento mais prolongada do que aquele outro que você acabou de receber. Então tem que ter todos esses cuidados. Já são algumas dicas importantes para que as instituições abram os olhos, fiquem atentas, né, para diminuir esse custo, né, para evitar que o medicamento ele se perca. Mas que outras estratégias, né, a gente poderia adotar para reduzir o volume de medicações vencidas nas unidades? Inclusive, às vezes eu até comento com alguns clientes o seguinte: olha, eu gosto muito de tentar todas as possibilidades de troca antes de chegar a esse ponto da medicação vencer. Então, assim, já acordar com
alguns fornecedores, eles permitem, né, ou até X tempo antes de vencer, é possível a gente fazer uma troca, é possível também, às vezes, com outras clínicas, fazer permuta, ou trocar, né, com outras clínicas pela mesma medicação, com uma data mais prolongada. Tem também aquela estratégia, Thiago, acho que vai ser importante, aí depois você me complementa, tá? E reforça se você utiliza alguma dessas ou não. Eu utilizo todas. Algumas unidades pequenas, elas utilizam, ela tem a obrigatoriedade de ter algumas medicações na clínica, porém essas medicações, elas têm uma saída muito baixa. Só que o fornecedor, muitas vezes, ele só vende a caixa fechada. Às vezes não é nem um fornecedor, Thiago, às vezes é o próprio fabricante que já faz. O fabricante, exato, ele vende com 50, com 100 ampolas, né? Então, assim, seria uma estratégia também, às vezes, uma compra compartilhada. E outra coisa, às vezes você não vai encontrar outras instituições de saúde que utilizam aquela mesma medicação, mas, assim, por que não conversar com os seus próprios concorrentes, entre aspas, não vamos nem dizer essa palavra concorrentes e tal, assim, porque deixa para fazer a concorrência ali no serviço final, na qualidade que você oferece, na atenção que você dá ao seu paciente, mas nessa parte de retaguarda, né, ali todo mundo tem que ser parceiro, porque um dia o meu medicamento pode estar para vencer e eu posso trocar com uma clínica da mesma especialidade que a minha, e em outro momento isso pode inverter, né? Uma outra clínica também pode. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essas dicas aqui, se vale, não vale, ou alguma outra que você utiliza. Tranquilo. Thiago, tratar o assunto de validade de itens, não só medicamentos, mas materiais hospitalares, é uma parte crítica da gestão de estoque, né? E para trabalhar com esse critério de vencimento de validade, aí você já falou alguns pontos importantes, eu também, ao longo da nossa entrevista, eu já falei algumas coisas, mas é preciso implementar estratégias eficientes que podem minimizar o desperdício. Eu não posso te dizer que o desperdício de unidade é zero, porque não acontece. Infelizmente, nós estamos vulneráveis a algumas questões de mercado, que são propositais, eu acredito, do meu ponto de vista, porque já se buscou critérios para melhorar ou amenizar, e, infelizmente, as legislações elas são um tanto quanto inflexíveis nesse sentido, né? Por exemplo, uma aminofilina, a gente sabe que é um fármaco que usa pouco. A gente fala muito nessa questão do controle dos medicamentos que precisam ter em estoque, principalmente para carros de emergência, carros de parata, maleta de emergência, enfim. E a gente encontra medicamentos que são pouco utilizados, mas que a indústria farmacêutica ela já faz caixas em grande quantidade, como, por exemplo, a aminofilina, as glicoses, os eletrólitos em gerais, sulfato de magnésio, gluconato de cálcio, que são fármacos que são muito pouco utilizados, né, no âmbito geral. São mais utilizados em hospitais de grande porte, de alta complexidade, mas em clínicas, hospitais pequenos, até hospitais de média complexidade, são fármacos que são pouco utilizados e que aí, ocasionalmente, vão chegar próximo da validade. Então, a gente precisa ter algumas estratégias. Primeiro, a primeira estratégia mais importante é o fornecedor ter ciência de que, por legislação, seja ela, eu vou entrar um pouco agora no mérito da questão do operador de direito, né? Seja ela Código de Defesa do Consumidor ou a própria legislação da Vigilância Sanitária, se eu não me engano, é a portaria 44, resolução 44, eu posso te passar isso com mais precisão, qual que é a legislação, que deixa claro que nenhum medicamento ou material pode ser vendido, com menos de 1 ano de validade. Caso venha a ser fornecida a unidade com menos de 1 ano de validade, o cliente precisa ter ciência de que está sendo fornecido um produto com menos de 1 ano de validade e ele deve ser acompanhado de carta de troca. Ou seja, eu bato muito nessa tecla quando eu recebo algo, né? E precisa ter um feeling muito grande entre o farmacêutico ou o gestor de estoque e o comprador, porque às vezes
o fornecedor, ele cota o item e ele fornece, a intenção dele é vender, e ele às vezes não fala para o comprador, e o comprador não sabe que esse medicamento está chegando aí com 6, 4, 3 meses, menos do que isso, eu acho que, me perdoe, é má fé, né? Má fé vender um item com 2 meses de validade sem você avisar o seu cliente, porque o hospital, a clínica, é cliente do fornecedor. Mas vamos lá, se ele veio com carta de troca, beleza, você já tem uma segurança de que você pode fazer uma permuta com aquele fornecedor, seja pelo mesmo item, né, com a validade maior, ou um desconto financeiro na próxima compra. Outra coisa importante, Thiago, é observar o que eu falei no começo aí da questão da rastreabilidade, o lote que está chegando com o que eu tenho em estoque. Sempre fazer essa ponderação para usar primeiro o que vai vencer primeiro. Outra coisa importante, nós não somos uma ilha, a gente tem que manter sempre a política de boa vizinhança, deixa a concorrência lá para o setor comercial e a gente tem que se dar bem com todo mundo, porque um precisa do outro, né? É uma unidade que usa mais, é outra unidade que usa menos, e aí a gente sempre recorre ao velho grupo de WhatsApp de todos os farmacêuticos do município, né? Que aí a gente tenta fazer uma permuta, colega, eu tenho um item aqui que vai vencer, consegue trocar para mim? Uma outra questão também, Thiago, muito positiva, é a comunicação do farmacêutico com os prescritores, com os médicos. Às vezes você tem um medicamento, vou dar um exemplo básico aqui, anti-inflamatórios, né, que você pode sugerir ao médico se existe a possibilidade de eles fazerem uma substituição, enquanto eu tenho um estoque ali que está com uma validade mais curta. Eu tenho padronizado um exemplo, o cetoprofeno e tem o tenoxicam. Alguns médicos têm uma prioridade pelo cetoprofeno, outros têm uma prioridade pelo tenoxicam, enfim, acaba ficando alguma coisa em estoque aí próximo de vencer. Então, a boa política entre a equipe multidisciplinar, eu posso chegar para o médico da minha unidade e falar, doutor, eu estou com um estoque grande aqui de tenoxicam, está com uma validade curta, para a gente evitar perda, tem possibilidade de fazer a substituição pelo cetoprofeno. Então, assim, é a política de boa vizinhança dentro da sua própria unidade, né, na questão da equipe multiprofissional, quanto a questão de boa vizinhança com os seus colegas, né, que estão em outras unidades. Então, a gente precisa ter um monitoramento, né, contínuo desses estoques para evitar essa perda. A gente conta com sistemas de informação automatizados que permitam nos mostrar com relatórios ou com pop-ups ao início do mês os medicamentos que estão próximos de validade, porque, assim, a gente falando de uma unidade pequena é fácil, mas quando você passa para uma unidade grande, um hospital de grande porte, não dá para você fazer esse controle visual, né? A gente até tem algumas técnicas de identificar lá no gaveteiro o mês que vai vencer. Eu gosto muito de trabalhar com as minhas equipes, Thiago. 6 meses antes, eles já começam a identificar no gaveteiro o que é que vai vencer com as etiquetinhas vermelhas. Então, a gente já bate o olho, visualmente já vê. Então, a gente já começa a articular com os colegas, quem usa, quem não usa, articular com o médico, com os profissionais prescritores, né? Para ver o que está vencendo, tentar fazer troca, permuta. Uma coisa importante também é a questão das doações. É crítico falar nisso, às vezes, para um gestor de uma clínica, de um hospital, mas ocasionalmente vamos ter perdas, né? Não são perdas consideráveis em questão de valores. Por exemplo, eu perder 20 glicose a 25%, 20 glicose a 50%, gluconato de cálcio, não é a mesma coisa de eu perder um Metalise, que é um medicamento de alto custo. Mas eu preciso pensar também, Thiago, na última instância. Se eu perder esse medicamento, eu vou gastar para fazer o descarte. E se eu conseguir doar ele para um hospital público que não tem uma condição de troca, de permuta, será que não é viável? Então, assim, a gente também é uma política que a gente usa, né? A política das doações, a política da troca de um item por outro item, que seria uma permuta.
E o mais importante seria a questão da consignação. Mas aí essa consignação a gente trata de itens de alto custo. Ninguém vai trabalhar com consignado de item de baixo custo, né? E sempre manter a auditoria nos seus estoques, né? Seja visual, se o seu sistema não lhe permite, ou a auditoria no sistema. Então, todo primeiro início de mês eu gero um relatório que vai vencer daqui a 3 meses, para mim já ir me virando, vendo o que é que eu preciso trocar, o que é que eu consigo trocar, se aquele item veio com carta de troca. E, importantíssimo, Tiago, o gestor que está recebendo o material, observar que aquele item está dentro da validade, com mais de 1 ano de validade, e caso tenha menos de 1 ano, entrar em contato com o comprador, ou se é a própria pessoa que faz a compra, com o fornecedor, e explicar que se não fizer carta de troca, vai devolver, porque a gente não pode assumir essa responsabilidade, o cara quer se livrar do estoque dele lá e empurra para a gente. Então, são questões que precisam ser bem estudadas, e eu acho que os pontos mais importantes para a gestão do estoque é esse aí, principalmente para o que tange a medicamento próximo à validade. E aí, quando não teve jeito de salvar, de trocar, ou não deu para doar para ninguém, venceu a medicação, como que as instituições devem proceder aí? Pronto, ótimo. Em primeiro lugar, existe um programa que é obrigatório as unidades terem, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, abreviado PGRSS. Esse PGRSS é um plano que vai dizer dentro da unidade como é que vai ser gerido todos os resíduos, sejam eles resíduos orgânicos, resto de papel, até medicamento. Então, o medicamento, Tiago, ele não pode ser desprezado na pia, ele não pode ser desprezado no vaso sanitário, nunca façam isso, em hipótese nenhuma. Hoje, a água é um bem que está cada vez mais escasso, né, para a nossa humanidade e para os nossos futuros, né, habitantes aqui do nosso planeta, e é um bem reutilizável, né? Então, a água que é desprezada na torneira, lembre-se que nos grandes centros urbanos, ela vai ser reprocessada e vai voltar. E nesse reprocessamento, raramente, ou quase nunca, você tem a questão da retirada dos fármacos e dos medicamentos, das drogas que estão ali. Então, no plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, deve ser contemplado como o tratamento do resíduo de classe B, que são os fármacos, os medicamentos, as drogas, tudo aquilo que tenha efeito farmacológico, né? O plano de gerenciamento de resíduo, ele vai dizer qual é o destino, tem que ter um contrato com a empresa que seja certificada pela vigilância sanitária, regular, com alvará, para o processamento desse resíduo, e isso tudo é gerado um relatório, desde a saída da validade do estoque até a coleta da empresa que faz o processo do resíduo e o descarte final. Tudo isso gera um relatório, tem que ser enviado para a unidade, e isso tem que ser guardado para futuras inspeções. E gera custo, né? Com certeza, tudo. Tiago, a gente já está chegando já ao final, mas vamos, antes de terminar, falar também sobre uma questão muito presente no dia a dia das clínicas e hospitais, que é a questão da medicação genérica. Então, primeiro, explica para a gente aí as diferenças, tá? Ético, genérico, similar, e também conta para a gente, explica como que as políticas de substituição de medicamentos genéricos podem influenciar na gestão de estoque e na economia de recursos em clínicas e hospitais. Joia. Tiagão, uma palavra que é muito utilizada no meio, não é uma questão de erro, tá? É a questão de você falar do medicamento ético. Quer dizer que o que não é ético é antiético, né? Na verdade, é um jargão, é uma cultura de se falar medicamento ético, que é aquele de marca, de laboratório, de referência. A gente usa tecnicamente o termo medicamento de referência. Vamos supor, um exemplo, o Rocefin, que é a ceftriaxona produzida, identificada, criada pela Roche. Ele criou uma marca Rocefin. Esse medicamento é o medicamento que a gente chama, né, comumente de ético.
mas que a palavra correta é medicamento de referência. Por que referência? Porque ele vai ser a referência para os outros que vão tentar copiar aquele medicamento. Então, você tem o Rocefin, a Novalgina, o Tilatil, que são os medicamentos de referência. Eles foram os primeiros descobertos, houve um investimento em pesquisa pelo laboratório, ele criou a marca dele, registrou a patente e ele tem um determinado prazo de anos para explorar o comércio daquele item, que é o que vai dar o retorno financeiro para a pesquisa que ele investiu. Obviamente que não tem erro nenhum nessa situação. Agora, quando acaba o prazo da patente, aquela fórmula ela passa a ser pública, né? E qualquer outro laboratório farmacêutico pode preparar aquele medicamento, só não pode colocar o mesmo nome, que é o Rocefin. Então, ele pode, dentro das condições, né, de boas práticas de manipulação, tudo regulamentado e controlado pela Anvisa, né? Ele pode fazer um medicamento, produzir um medicamento à base da mesma substância. A gente está falando aqui do Rocefin, então eu tenho uma indústria farmacêutica certificada, regulamentada. Estou falando só de coisas que são dentro da legislação, tá, Tiago? Não estou contemplando nada que esteja fora disso, como os laboratórios aí de falsificação, de fundo de quintal. Não é o mérito da questão essa situação. Estou falando de produção de fármacos regulamentados, né? Dentro da lei, dentro da legislação, todos certificados, enfim. Eu posso fabricar essa ceftriaxona e se eu conseguir, em um instituto chamado INCQS, Instituto Nacional de Controle e Qualidade na Saúde, que fica na Fiocruz, eu conseguir provar que a minha ceftriaxona é idêntica ao Rocefin em conteúdo, em dose, em tempo de dissolução, em tempo de curva de concentração plasmática. Eu estou tratando aqui critérios muito particulares da área farmacêutica, tá? Mas vou tentar trocar em miúdos aí para as pessoas que não são farmacêuticos nos entenderem. Eles conseguem comprovar que é idêntico ao de referência. Então, esse medicamento passa por um registro para ser chamado de medicamento genérico. Então, hoje a gente tem uma confiabilidade no medicamento genérico que ele tem a mesma eficácia, a mesma aplicação prática do medicamento de referência, sendo que ele é de um outro laboratório. Engraçado, Tiago, que às vezes hoje o mercado genérico tem sido tão bom, tão... como é que eu posso dizer? Como? Eficaz. Tão efetivo, tão promissor, que a própria indústria que identificou o fármaco no início, fez a pesquisa, registrou o produto, tem o fármaco de referência, ele também produz o genérico. Porque ele está fazendo concorrência com ele mesmo, não está deixando que outra pessoa faça concorrência. Às vezes esse próprio laboratório vende a droga. Por exemplo, no Brasil, a gente não produz nada, a gente remanufatura. A gente compra a droga de fora, o fármaco de fora, que normalmente é esse mesmo laboratório lá, o Roche, que faz o Rocefin, ele vende a ceftriaxona, e aqui eu remanufaturo, produzo o meu medicamento. Esse é a diferença do medicamento de referência, ético, e o genérico. O similar, até há uns 2 anos atrás, eu não me recordo exatamente, Tiago, a data, mas era um medicamento que ele tinha a mesma dosagem, a mesma apresentação, ceftriaxona de 1 grama, existe contemplado na legislação desvio padrão, né, que eu posso ter mais ou menos 5%, 10%, vai variar dependendo da dose do medicamento, que é permitido. Não são medicamentos como as pessoas costumam achar que são feitos de qualquer maneira, não. Passam por uma regulamentação, por controle de qualidade, por boas práticas de fabricação. Só que, se eu não me engano, há 2 anos atrás, de 2022 para cá, 2023 para cá, os medicamentos similares, que são aqueles que são cópias dos de referência, mas que não tem o nome ou a marca genérica, eu boto lá o nome que eu quero, eles não precisavam passar pelos mesmos testes que os genéricos passam. Né? Dessa legislação para cá, se eu não me engano, como eu falei, há uns 2 anos, 2021, 2022, mais ou menos para cá, eles precisam sim passar por todos os testes de bioequivalência e biodisponibilidade que o genérico passa. Então, hoje é só uma questão comercial. Então, eu
eu tenho uma tabela que rege, né, as questões de comercialização. No que tange a medicamento é a tabela Brasíndice, no que tange a material é a tabela Simpro. Essa tabela me dá lá a condição em que eu posso comercializar aquele medicamento. Então, em tese, eu tenho uma lucratividade melhor nos medicamentos de referência. Eu vou chutar valores só para critério de exemplificação, tá, Tiago? Não estou dizendo que isso seja a realidade. Mas vamos lá, eu compro um Rocefin, que é uma ceftriaxona da Roche, eu compro por R$30, mas eu comercializo por 50. Eu não tenho 100% de ganho, mas eu tenho R$20 de ganho no ampola. Se eu compro a ceftriaxona genérica, eu vou comprar ela R$3. Poxa, eu vou comprar bem mais barato, mas eu vou vender ela 9. Então, eu vou ter uma rentabilidade de 200% praticamente, né? Mas esse 200% em termos de valor corresponde a quanto? Então, eu ganho mais aonde? Normalmente, eu ganho mais, a empresa ganha mais na comercialização do medicamento de referência. Mas isso hoje não é mais uma métrica, não é uma base. Por quê? Eu vou ter que entrar em outro mérito, que aí já é um mérito comercial, administrativo, e que a maioria dos meus colegas não tem esse conhecimento, porque esse é um conhecimento prático, não é um conhecimento que a faculdade vai te ensinar, que é a questão do contrato de rentabilidade que você tem com o seu convênio. Então, se você tem um pacote, uma conta fechada, ou um capitation, não vale a pena você investir em fármacos de valor agregado maior. O ideal é que você tenha um estoque de genérico, porque quanto menos você consegue investir, você vai ter mais lucro no final. Conseguiu entender ou ficou difícil de entendimento, Thiago? Não, entendi, com certeza. Rapidinho, me permita. O que eu quis dizer é, quanto mais barato eu comprar o item, lembrando que eu estou falando, mais uma vez, de medicamentos que têm uma eficácia garantida no mercado. Quanto mais barato eu comprar, ou seja, eu vou comercializar genérico, porque o custo inicial dele é mais barato e a minha rentabilidade no final é pacote ou é capitation. Então, quanto menos eu gastar, mais sobra do bolo para mim. Agora, obviamente, se for uma conta fee-for-service, né, que paga tudo que eu utilizar, é muito mais vantajoso eu usar um medicamento de referência. Mas a gente vai para outro critério agora, que é a gestão de estoque. Se eu tenho 2 medicamentos, seja ele similar, 3, similar, ético ou genérico, nesse bolo eu coloco sempre o similar junto com o genérico, e o de referência porque tem um custo agregado bem maior. Eu tenho que ter 2 estoques, são 2 tipos de prescrição, então assim, envolve muita coisa como controle de estoque, evitar que o medicamento de referência seja utilizado no lugar do genérico e vice-versa, né? Porque eu vou estar gastando mais e lucrando menos. Então, assim, é uma coisa que a gente poderia trabalhar de uma forma mais detalhada em um ponto específico só para isso, porque é muito importante no que tange a gestão de estoque e rentabilidade para uma empresa, né? Seja ela uma clínica ou um hospital, essa questão, e de análise também, Tiago, de contrato com as prestadoras, se é particular, enfim, o atendimento, para a gente poder adentrar um pouco mais detalhadamente nesses critérios. Mas eu espero ter sido contundente nesse sentido e me ter feito entender, e caso não tenha, a gente pode trabalhar isso com mais detalhe em um próximo episódio, senão a gente vai ficar com o tempo muito corrido. Não, tranquilo. E só para a gente finalizar, e a aceitação da medicação genérica? Porque às vezes o prescritor, às vezes ele às vezes não aceita muito a genérica em algumas medicações. Para outras não, a genérica pode ser, né? Essa questão hoje está interferindo muito, é uma constante, não é? Ou hoje em dia os genéricos, eles já podem se dizer que tem exatamente o mesmo efeito, a mesma eficácia? Você aí falou vários testes, né, que precisa cumprir para que o genérico seja reconhecido como genérico e comercializado. Tiago, essa questão é uma questão bem delicada, porque envolve vários critérios, vários nuances, né? Mas, assim, do ponto de vista farmacêutico, o medicamento genérico, ele é exatamente igual ao medicamento de referência. Tanto que ele passou pelos mesmos testes e houve um órgão que certificou, que garantiu que aquele produto é um produto idêntico ao medicamento de referência.
Eu entendo que tem a questão da confiabilidade, é igual a marca de carro, né? O cara só gosta de Chevrolet, porque ele confia na Chevrolet. Isso acontece, o cara não gosta de Fiat. Eu me lembro que quando eu era menor, não que eu seja grande, quando eu era criança, a gente falava de Fiat, era fui iludido, agora é tarde. Você lembra disso? Exceto o Fiat Uno, né? Exatamente. O Fiat Uno quebrou todos os paradigmas da Fiat, né? Mas vamos lá, é uma questão de confiabilidade, né? Tem aquela questão de time que tá ganhando não se mexe. Então, o médico, eu entendo o lado dele, ele tem uma parcela de confiança naquele tratamento que ele já trabalha há muito tempo, que ele já confia, que ele já tem visto resultados, né? E quando ele chega numa unidade, às vezes, a gente tem que... não é a unidade que tem que se adequar a mim, sou eu que tenho que me adequar à realidade daquela unidade. Então, eu não posso chegar hoje no hospital público e exigir que eu vá ter Rocefin para os pacientes, que vai ter Cipro. Entendeu, Thiago? Agora, a questão da garantia de que o medicamento genérico ele vai ter os mesmos efeitos do medicamento de referência, isso é uma garantia dada pelo governo, através dos registros, dos estudos, dos trabalhos, das fiscalizações, dos testes que a Anvisa faz, né, para liberar o registro de um produto desse, e a própria confiabilidade da empresa, porque uma empresa não vai jogar seu nome fora por causa de uma falta de controle de qualidade. Hoje as empresas seguem as boas práticas de fabricação, seguem um controle de qualidade rigoroso, no qual eu já tive a experiência, né, de trabalhar na indústria farmacêutica, eu já tive a experiência de trabalhar na Fiocruz, eu fiz a minha residência em indústria farmacêutica na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e a gente vê que lá é um berço de produção de medicamentos genéricos e principalmente, Thiago, os medicamentos antirretrovirais que são comercializados gratuitamente pelo governo federal, né? E são medicamentos eficazes que têm salvado muitas vidas. E a gente vê que a cada batelada, a cada lote, antes desse lote ser liberado para o Invase e depois que é liberado para o Invase é feito novamente coletas me falhou a memória agora. Amostragem. De amostras, coletas de amostras, perfeito, muito obrigado. Para garantir que aquele lote está dentro das condições dos controles de qualidade para que seja comercializado. Então, assim, hoje o mundo está na palma da mão, né? Então, uma falha terapêutica de um medicamento desse joga fora toda a história da indústria, toda a qualidade que ela tenha em todos os medicamentos. E isso pode acontecer, Thiago, tanto numa indústria que produz genérico, quanto numa indústria que produz um produto de referência. Obviamente que os controles de referência são controles que tangem controles internacionais, porque elas são multinacionais. Então, a maioria dos medicamentos de referência, eles são produzidos fora, vêm para cá já produzido, e são envasados com rótulo brasileiro, enfim. Mas, em contrapartida, a grande maioria dos medicamentos genéricos são fármacos que são comprados nas mesmas indústrias que produzem o medicamento de referência. Porque como ele tem a tecnologia para produzir o fármaco, ele produz o remédio dele, o medicamento dele, mas ele também vende a matéria-prima, entendeu? Tiagão, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Rapaz, o nosso bate-papo eu acho sempre super interessante, né? Você é muito didático aí nas suas explicações. E eu espero que realmente as instituições, as clínicas, os hospitais procurem se aprofundar nessas questões, uma questão tão importante, né, que está ali presente no dia a dia de todas elas, né? E nas considerações finais, só passa os seus contatos ou como que a pessoa pode te encontrar, caso queira te localizar. Você tem Instagram, como é? Tenho. Eu faço parte, né, da equipe de consultoria da Planos, eu sou farmacêutico da Planos, então, se você curtiu aí, gostou, curte, comenta aí, deixa o comentário aí no link aí do podcast, que a gente vai entrar em contato contigo. Meu Instagram é Thiago Borges Modesto, não é difícil de me achar, não, e eu tô por aqui com Feira de Santana, né? Se precisar do meu contato, pode procurar Planos aí, se quiser tirar uma dúvida mais aprofundada com relação a algum tema que foi tratado aqui, estou à disposição, né? Pode procurar a gente aí na Planos.
E é importante, Tiago, salientar mais uma vez, a gente já tratou isso na primeira apresentação nossa, na primeira entrevista, é que o estoque é o grande lucro e a rentabilidade da unidade, né? Na maioria das vezes, o que o médico produz é dele. O que é que o hospital e a clínica vai ganhar? É em cima da comercialização, da hotelaria e dos materiais e medicamentos. Então, a gente precisa ter uma visão diferente de que farmácia ou estoque não é custo. Farmácia e estoque é o meu lucro, é a minha rentabilidade, é onde eu vou tirar o meu sustento. Então, pensando nisso, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Estamos aqui à disposição para sanar as dúvidas dentro do que está ao nosso dispor e dentro das nossas competências. Agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição toda vez que você precisar. Valeu, Tiago. E quem ainda não acessou, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Consultoria Planos. Nosso site é o www.planosconsultoria.com. Você também pode nos encontrar ali no YouTube, em Planos Consultoria, e no Spotify, buscando Planos Cast, separado, são 2 palavras, Planos Cast. E lembrando, Tiago, rapidinho, me perdoe a intromissão, que a nossa consultoria, ela não depende só de farmacêutico. A gente tem uma equipe multidisciplinar que pode ajudar você e quem precisa em cada área da sua empresa, seja ela na parte da enfermagem, da comunicação, do financeiro, do comercial, da gestão de estoque, da cadeia de suprimentos, enfim, tudo que você precisar, a gente tem uma consultoria completa. Não é só farmacêutico, né? Exatamente. E queria agradecer também, né, a você, nosso ouvinte, né, você que acompanha aí em nossos canais, né, todo esse conteúdo que a gente vem disponibilizando mensalmente para que a gente possa tornar esse ambiente de saúde um ambiente mais profissional, né, e que possa oferecer uma qualidade melhor ao paciente. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos, obrigado.